estudantes do quinto ano. Estamos aqui novamente hoje com a aula Ampliando o Conceito de Fração. Eu sou a professora Rosânia. E eu sou a professora Nilma. Então, vamos continuar a nossa aula, a última aula que a gente deu, né? Que foi sobre fração, que vocês fizeram em casa, recortaram o papel, né? Hoje vamos precisar para a nossa aula do nosso caderno, que vocês com certeza já separaram, do lápis, da borracha e de algum material para contar. Qualquer material que você tenha para contagem. Pode ser tampinha, se você já tiver aí. Pode ser seus lápis de cor. Isso. Pode ser palitinho, se você tiver. Pedrinhas. O objeto que você tiver para fazer contagem, tá? Nós vamos precisar do máximo 16. Hoje o número não é muito grande. Hoje é pouquinho. E pode ser prendedores de roupa também. Também. Então, mas conversem com um adulto antes de pegar essas coisas, né? Vamos então dar um tempinho para vocês poderem separar este material. Então, já está com o seu material aí? Mas antes de começarmos a aula de hoje, vamos fazer um recordar da aula passada e corrigir a tarefinha que ficou para casa. Lembram da aula passada? Nós começamos com as frações, onde 3 amigos ajudaram um senhor que estava com a perna quebrada e ganharam papéis para fazer pipas. Lembram disso? E foi de tarefa de casa para você repartir algumas folhas entre algumas crianças. Vamos lá. 20 folhas entre 5 crianças. Você conseguiu fazer aí? Vamos ver qual foi a resposta? Então, aqui estão nossas 20 folhas, dividido em 5 crianças. Tudo bem até aqui? Então, serão 4 folhas para cada criança, tá? Isso, então, o desenho é uma forma da gente resolver. Das estratégias. Você poderia ter feito por desenho, poderia ter feito também pela operação, tá? A estratégia é sua, desde que você tenha conseguido 4 folhas para cada uma das 5 crianças. Isso, aqui nós registramos em números, né? Podemos fazer uma divisão, que neste caso acho que nem era necessário, a gente já sabe de cabeça que 20 dividido por 5 dá 4 folhas para cada criança e não sobrou nenhuma. Quem fez a divisão está certo. Quem fez forma de desenho também está correto. Vamos ver o próximo? O outro eram 20 folhas para 6 crianças. Vejam, nós temos que dividir igualmente. Vamos ver como é que fizemos a divisão aqui? Olha só, nós demos 3 para cada uma das 6 crianças, mas ainda sobrou 2 folhas. Só que eu tenho que dividir as 20. Então, aquelas 2 folhas, como que eu posso fazer a divisão delas? Então, serão 3 folhas inteiras para cada criança e sobraram 2 folhas. Agora, vamos dividir essas 2 folhas. Cada uma dessas folhas foi dividida em 6 partes. Cada criança ganhou uma parte de cada folha. Então, ganhou 2 partes das 6, tá? Isso. Neste caso, serão 2 partes para cada criança. Mas fiquei pensando depois, aqui é uma forma da gente dividir. E se, em vez de eu dividir cada uma delas em 6 partes, a gente dividir cada uma delas em 3 partes, será que pode? Porque daí vai dar 3 aqui e mais 3, daí cada um vai ficar com 2 pedaços, mas são maiores. Aqui vai ficar com 2, daí vai ficar com 1 só. Mas é um pedaço maior. Pedaço maior, isso. Pode fazer também. Assim? Alguém fez assim em casa? Não tem problema, está certo também. Porque você estará dividindo de maneira igual a folha. Cada criança vai ganhar o mesmo pedaço, mesmo tamanho de pedaço. Só que serão pedaços maiores. Maiores e menos.
Se eu dividir uma folha, vamos fazer aqui só um deles para a gente pensar, ó. Tinham sobrado duas, não é? Duas folhas. Aí essas duas eu tinha que dividir em 6 crianças. Quando a gente dividiu cada folha em 6 pedaços, cada criança ficou com 2. 2 pedaços de cada folha. Se eu dividir em 3, eu terei 6 pedaços no total, né? Só que daí o pedaço vai ser maior. Vai ser maior. Ele será como se eu tivesse dividido em 6 e pego 2, professora Rosane. Isso, é a mesma Porque daí, coisa. se eu pegasse aqui, né? É isso agora. Então, seria... Aí, se eu fizesse aqui, ó. Cada um ganharia 2 menores. Ou daí, então, esses 2... para cada um. Para cada um. Mas mesmo continua é sendo a mesma, igual. É a mesma quantidade, só que representada de outra forma. E daí, na aula passada, nós mostramos que numa divisão, nós podemos ter uma fração. Por quê? O que sobram, as 2 folhas que sobram, vou dividir entre as 3, cada um vai ficar com 2/6. Por quê? A professora Nilma já desenhou aqui, ó. 1/6 mais 1/6. Cada um ficou com quantas folhas? 3 folhas inteiras e mais 2/6. E se fosse esse aqui? Como que é esse? Nós já vimos isso na aula passada. Como ela está dividida em 3? Eu vou pegar a divisão de cada folha. Então, a folha está dividida em 3, eu vou dar 1/3 da folha para uma criança. Isso. Aí, a resposta seria 3 folhas inteiras mais 1/3. Para cada uma das 6 crianças. Por quê? Se alguém não fez a divisão e fez pelo desenho, pode ter dado isso. Essa resposta e essa resposta estão corretas, as duas. Posso ter 1/3 ou 2/6. Já vamos ver por quê. Eu já imagino que alguns já estão relembrando de frações e estão vendo por que as duas respostas são iguais. No desenho a gente pode ver, mas nos números não dá para ver tão fácil. Mas é uma outra forma. E também podemos escrever assim, né? Que nós chamamos na aula passada o número misto, né? Que tem um inteiro e mais uma fração. 3 inteiros mais 2/6 de folha para cada um. E por último, tínhamos 20 folhas para 8 crianças. Vamos fazer as divisões então. Quantas folhas inteiras deu para cada um? Deu 2? 2 folhas inteiras para cada um e sobraram 4 folhas. E agora, eu tenho 8 crianças e eu tenho que dividir 4 folhas para essas 8 crianças. Tá? Então, elas ganharão 2 folhas inteiras e cada folha nós vamos dividir em 8 partes. Então, cada criança vai ganhar um pedaço de cada folha, seria 4/8. Então, ele vai ganhar um desse, um desse, um desse e um desse. Aí, pro segundo, vai dar para esse. Todo mundo vai ganhar os pedacinhos, 4 pedacinhos. E, aqui está desenhado quanto, cada um ganhará 4 pedacinhos. Gente, isso aqui, vamos repetir, né? É uma forma de resolver. Se você chegou nessa resposta antes, ou nessa... E se você pegou as 4 folhas e dividiu de outra maneira, desde que cada criança tenha ganho a mesma quantidade dessas 4 folhas, também poderão ter outras respostas. Então, podemos dividir o 20 pelo 8, cada um vai ganhar 2, né? Daí eu já vou ter distribuído 16, vão sobrar 4 e essas 4 eu vou dividir entre as 8 crianças. Veja, essa é a forma, se você não fez por desenho e fez por divisão, é dessa forma que você vai representar. Isso, e aqui também vai ter outras formas. Se eu quiser, posso também desenhar, vou fazer um traço aqui para a gente não confundir, 20 dividido por 8 vai dar 4. Sobram 4 folhas. Essas 4, era 20 por 8, né? Isso. 2, desculpa. Essas 4 folhas... vai dar 2, não 4, tá? 4 é o resto. Essas 4 folhas eu tenho que dividir entre as 8 crianças. Não dá uma inteira. Mas tem uma coisa que eu poderia fazer se eu não fizesse a divisão. O que é? Dividir ao meio, não podia? Teríamos 8 pedaços iguais e cada criança ganharia um pedaço desse que seria 1/2 de uma folha. Metade da folha. Então a resposta seria 2
inteiros e um E meio meio. para cada criança. Ah, professora Rosânia, mas eu poderia ter dividido também? Ah, sim, professora Rosânia. Ixi, E dado 2 pedaços desse para cada criança. E agora? como é que ficaria a resposta com números? 2 inteiros, inteiros e 2 quartos. Porque cada folha foi Exatamente. dividida em 4 partes. Daí cada um vai ganhar 2, né? Vamos anotar aqui, professora? Então, se você fez 2 e 2 quartos. Isso. E a resposta? Ou essa que a gente fez 2 aqui. inteiros e 4 oitavos. Qualquer uma dessas 3 respostas que você encontrou estará correta. E vai dar a mesma quantidade, só que diferentes números de pedaços. Os pedaços terão tamanhos menores quanto mais divisões você fizer em cada folha. Exatamente. Então, isso foi o que a gente fez na aula passada. Então, nós trabalhamos bastante com a fração na aula passada. Mas o que é fração? Lembram o que é uma fração? Lá? Nós comentamos, nós não registramos, né, professora Rosânia? Não escrevemos no caderno. Vamos escrever hoje, mas não isso aqui. Isso aqui ainda não. Isso aqui a gente procurou no dicionário de língua portuguesa. A palavra fração, ela significa ação de quebrar, de partir uma coisa. Nós não partimos as folhas? Então, palavra fração. Parte de um todo, uma fração de pão. É um exemplo que estava lá no dicionário. Então, fração também é sinônimo de parte, parcela, pedaço, divisão, separação, quebra. Lembram que na aula passada a gente falou que esse traço aqui é o traço da divisão também? Pode ser o sinalzinho da divisão? Nós falamos disso. Então, fração lembra divisão. Mas em matemática tem uma coisinha só diferente. Olha a palavra que está sublinhada. Fração. É divisão de um todo em partes iguais. Considerando uma ou mais dessas partes. Agora, que a professora Rosânia falou a palavra considerando. Quando você aprendeu frações, a professora disse lá, aquele número de cima lá é a quantidade que nós pegamos, é a quantidade que nós usamos, é a quantidade que nós consideramos trabalhar com ela. Por isso a palavra considerando uma ou mais dessas partes, tá? Então, serão as partes onde nós trabalharemos com ela. Exato. Então, quando a gente falou aqui, por exemplo, se eu pegar um desses, está dividido em 4 partes, peguei um quarto. E isso significa a parte que eu considerei. Então, em partes iguais. Nós frisamos isso bastante na aula passada, quando dividimos as folhas. Partes iguais. Então, quando eu uso a palavra fração no dia a dia, muitas vezes a pessoa não está pensando em partes iguais. Ela está dizendo que pegou uma parte. Agora, quando nós falamos fração em matemática, sempre é divisão em partes iguais. Por isso é muito importante eu sempre saber o meu inteiro. Quanto que é o inteiro? O inteiro aqui eram 4 folhas que eu dividi. O inteiro pode ser mais que 1? Pode. Eu vou pegar a fração. Agora nós vamos pegar lá o nosso caderno, anotar a data de hoje. Isso. Agora, colocando isso no caderno de vocês, que eu acho que já deve estar quase pronto lá, vocês vão copiar isso aqui em matemática e escrever o que é fração. Não há necessidade de copiar os desenhos. Os desenhos estão aí só para a gente ver. Aqui um dividido em 4 partes, né? Aqui em 2 e em 2 partes. Então vamos dar um tempinho para que vocês possam copiar isso aqui no caderno de vocês.
agora você já copiou no seu caderno, já temos registrado. Vamos adiante então. Agora vamos perceber aqui essa divisão. Peguei aquela folha e dividi em 3 partes iguais. E eu vou pintar uma parte de vermelho, tá? A parte vermelha é denominada de 1/3, cujo registro numérico é 1, o tracinho da divisão, embaixo 3. Então, é 1/3, ou 1/3. Esta é a nossa fração. Exato. Aí, o que a gente está fazendo? Ó, o 1 inteiro foi dividido por 3. 3 partes. É isso que este número quer dizer. Ele é um número chamado de fração. Por quê? Porque é uma parte. Aqui, no caso, é uma parte. Podiam... E a parte branca ficaria como? 2/3. Eu tenho 2 partes de 3, onde o meu inteiro foi dividido. Isso, 2 partes brancas, 2/3. Uma parte vermelha, 1/3. E no total nós temos 3/3. 3 partes de uma folha dividida em 3 partes. Exatamente. Agora, vamos ver os nomes. Vocês lembram dos nomes? Então, na fração 1/3, o 3 é o denominador e ele indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Em que o todo, aquela nossa folha, ela foi dividida em 3 partes. Então, o todo é tudo aquilo que você pega para fazer uma divisão. Nesse caso, nós pegamos a folha, tá? Isso. E o 1 é o numerador e indica a quantidade de partes que eu considerei. Ali naquele caso, eu pintei aquela parte. Então, ela foi considerada apenas a parte pintada, tá? Então, é uma parte das 3. Isso, então 1/3, denominador. Está 3, aqui, que foi dividido em 3. Numerador 1, nesta peguei... fração, porque eu estou considerando apenas a parte pintada. Esta parte também é bem importante termos no nosso caderno. Então, novamente, vamos dar um tempo para que vocês copiem o que está aqui. Podem colocar o desenho primeiro, depois escrever o que está escrito aqui para vocês lembrarem disso. Esses nomes, o denominador e o numerador. Ok? Vamos anotar lá no nosso caderno? Colocaram lá no caderno o que é o numerador e o que é o denominador? Vamos agora para um outro exemplo.
Agora vocês vão pegar lá o material que vocês separaram. Nós vamos fazer com tampinhas, lembrando que tampinhas é fácil de vocês observarem. Lembra no início da aula, a professora Rosânia falou, pode ser o pregador de roupa, pode ser pedrinhas, pode ser palitinhos. Nós temos a tampinha aqui colorida já para ficar em destaque para você enxergar aí do outro lado da tela. Isso, vamos separar 5 então. Então vamos lá. 5 tampinhas ou 5 lápis ou o que vocês tiverem. 2, 3, 4, 5, professora Rosânia. 5 tampinhas. Isso, colocando 5 lá. O que nós vamos pensar em fração aqui? O que será? Observem. Se eu pegar só uma tampinha, ela vai representar o quê? 1/5. 1/5 das tampinhas que eu tenho. Ó, eu tenho aqui 5 tampinhas. 1/5 das tampinhas. Pensei numa coisa aqui agora. Eu estou aqui com a professora Nilma. Nós somos 2 pessoas. E eu posso dizer que 1/2 das pessoas tem o cabelo bem loiro? Pode, porque a professora Rosânia tem cabelo loiro. Posso dizer que 1/2 das pessoas estão usando um guarda-pó azul marinho? Guarda-pó azul marinho? Pode, porque eu estou usando um guarda-pó azul marinho. O marinho. meu é branco, então não é. Então eu posso usar a fração também nesses sentidos. E agora se eu pegar 2 tampinhas? Então eu tenho 5 tampinhas e separei 2. Eu peguei 2 de 5, então 2/5. Vejam, nós tínhamos feito lá a fração de um papel inteiro. Que a gente cortava. Agora nós estamos fazendo de quantidades, tá? De objetos, né? São quantidade de objetos. Então nós pegamos 5 tampinhas, separamos uma, agora separamos 2. Isso, e vocês notaram que a regra é a mesma. Qual é o meu total? Meu total são mais 5 que eu tenho. É o denominador. E 2 eu peguei. É o que eu usei. 2/5. Agora, e se eu pegar 3? Daí eu separo 3 tampinhas das 5 que eu tinha pego. Então, 3/5. E se eu pegar 4? Serão 4 de 5. 4/5. E se eu pegar as 5, serão 5/5 das tampinhas. Ou o meu inteiro. Todo ele passou pra cá. Acabaram as tampinhas aqui. Pegamos tudo pra cá. 5/5 é o total. O total é o inteiro. Todas é aquilo que eu tampinhas. peguei para repartir. Agora vamos pegar um número maior. Agora nós queremos 15. Então vamos lá. 15. Agora 5, vocês também 6, separem 7, 15. 8, lá 9, no seu caderno. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou pôr essa régua para cá, para a gente poder separar melhor. Então vamos, professora Rosânia, já separei minhas 15 tampinhas. Vocês em casa também separaram as 15? Acho que sim, acho que agora já deu tempo de pensar nas 15. Porque a gente tinha pedido 16, né? Daí é só, na verdade, tirar uma, né? Então, se eu quero reagrupar elas de uma forma diferente agora, não pegando uma só. Agora, nós trouxemos os copinhos. Se você não tiver, não tem problema, você pode fazer montinhos, tá? Os copinhos é para vocês conseguirem enxergar melhor em casa. Nós vamos separar em 5 copinhos. Então, olha a palavra de novo. Igualmente. Igualmente. Então, eu tenho uma parte. Essa aqui vai ser usada para uma parte. Este outro copo para mais uma parte. Este outro copo para mais uma parte. Este outro copo para a quarta parte. E esse para a quinta parte. Isso. Em vez de parte, que palavra a professora podia usar? Fração. Uma fração do inteiro. Porque parte é fração. A fração é a parte. Isso. A parte é a fração. Parte está certo. Fração é a parte, uma parte. Só que na fração tem que ser partes iguais. Então vamos ver, a professora Nilma vai distribuir igualmente. Então vamos lá. Eu peguei as 15 aqui na mão e vou colocar uma por vez em cada. E vocês... Ah, professora, eu posso colocar mais de uma? Talvez você acha que dá? Talvez até conseguisse, mas se você chegasse lá no final e não conseguisse dar a mesma quantidade para todos, você teria que retomar. Por isso que a gente faz devagar, uma a uma. Obrigada, professora Rosânia. Então, façam lá na casa de vocês também. Separem em 5 grupinhos, em 5 partezinhas, ou 5 frações. Frações do total de 15. Quantas couberam em cada um, professora?
Vamos ver. Nessa aqui eu tenho 3, professora Rosânia. Nessa aqui também. Nessa aqui também tem 3, professora Rosânia. Essa aqui também tem 3. E nessa aqui também eu tenho 3. Já que estão todos iguais, podemos falar em fração. Podemos falar em fração porque são 5 partes iguais. Então, em cada copinho tem 1/5 Das 15 tampinhas. Ou seja, 1/5 de 15 são 3 tampinhas. Isso mesmo. Vamos ver. A gente pode dizer, resumindo, né, que 1/5 de 15 tampinhas são 3 tampinhas. Mas agora eu quero colocar em 3 copinhos. Não quero mais dividir em 5, quero dividir só em 3 partes. O que eu vou ter que fazer? Só em Pegue 3 lá partes. em casa, junta tudo. Pega lá os de vocês. Vocês estão fazendo em casa. E né? vamos separar. Eu poderia ter até continuado aqui, tá? Porque eu já tinha separado 3 igualmente e só separaria os outros que estavam aqui. Também Mas pode. para a gente poder ver passo a passo, eu vou repetir essa separação, então. Ó, então, ali tem a foto. Quantas tampinhas será que tem lá dentro? Vamos ver? vamos lá. Uma para cada um. Mais uma para cada um. Eu acho que vai dar mais que 3, né? Ah, sim. E quando a gente dividiu em 5, deu 3. Mas Deu agora 3. tenho menos Já partes, tenho então cabe 3. mais coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, já fizeram em casa? Quantas vocês colocaram em cada montinho? Vamos lá, ó. Nós temos aqui 5 tampinhas no primeiro copo. Qual é a fração de tampinhas que a professora Nilma estava segurando na mão? Em quantas partes dividimos? Em 3 partes. O que o 3 diz? 1/3. 1/3. Então Cada ela estava parte é segurando 1/3. 1/3. 1/3 das tampinhas, ó. Em cada copinho agora tinha 1/3 das tampinhas. das 15 tampinhas. E 1/3 de 15 são 5 tampinhas. Exatamente. Então, nós podemos dividir em tantos que se eu quisesse, podia dividir em... E se eu quisesse... Vamos fazer uma pergunta. Não vou fazer isso, porque eu não trouxe 15 copinhos. Mas se eu colocasse em 15 copinhos, podia? Poderia, sim. Como que eu ia ler? 15 avos. Exatamente, 15 avos. Quando o número é maior que 10, a gente usa o número e só coloca avos atrás. Agora vai ser com vocês. Agora vocês vão pegar 16 elementos e dividir igualmente em 2 partes. Vamos lá, agora nós vamos esperar um bem pouquinho aqui. Enquanto a gente arruma aqui, você vai estar fazendo lá. Vamos separar aqui. A gente trouxe outra cor agora, só para ficar mais colorido. A gente pode fazer com a mesma quantidade. Nós pegamos 16 aqui, tampinhas. E nós vamos colocar em 2 copinhos. Cada copinho vai representar que fração será? 1/2. Isso. A gente pode falar 1/2. Também está certo, mas o mais, matematicamente mais correto é 1/2, tá? Ou Metade. Metade também podemos fazer. Então, quando a gente coloca 16 tampinhas em 2 copinhos, estamos calculando a metade. E aí, fizeram lá, enquanto eu estava falando aqui, pegaram as 16, separaram em 2 montinhos. Pronto. Contou quantos são, professora Nilma? Mas você já sabe a resposta. Eu já sei, mas vamos contar junto com eles. Então, eu vou pegar uma parte de 2, né? Que é 1/2, e vou ver quanto que dá 1/2 de 16. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tampinhas. Então, a metade de 16 ou 1/2 de 16 tampinhas são 8 tampinhas. Exatamente, temos 8 tampinhas em cada um dos copinhos. É o que deu para vocês lá em casa também? Vamos ver mais um? E agora eu quero dividir em 4 copinhos. Então, agora você vai fazendo aí a divisão em 4, tá? Enquanto eu faço aqui, você faz aí, pra gente conferir. Aqui nós usamos, se vocês olharem bem, o 16, por exemplo, ele é múltiplo de 4, não é? Nós trabalhamos os múltiplos.
Sim, Então, o quadro pitagórico. isso, porque se eu tivesse um número que não fosse múltiplo, para dividir igualmente ia sobrar. E nós não podemos cortar a tampinha no meio, nós não queremos. Por isso, nós já escolhemos esses números. Foram escolhidos para que desse certinho. Que não tivesse resto, né? Claro que dá para fazer exata. com outros números também. Só que daí nós vamos pensar outras coisas. Hoje nós vamos pensar nesses exatos. Então, em 4 copinhos, eu dividi o 16 em 4. Em cada copinho, eu tenho... Então, veja, cada copinho é 1/4 dos 16. Dentro de 1/4, eu tenho 4 tampinhas. Então, 1/4 de 16 tampinhas são 4 tampinhas. Até aí? Tudo certo para vocês? Então, o total são 16. Dividi em 4 copinhos, 4 partes iguais. Cada parte é 1/4. Neste caso, coincidentemente, são 1/4 é 4. Mas isso não é sempre assim. Aqui deu bem certinho, né? E agora? Se fossem 2/4. Se 1/4 é 4 tampinhas, 2/4 seriam 4 mais 4. Vamos ver aqui, ó, 1/4 com 4, mais 1/4 com 4, eu tenho 8 tampinhas. 2 partes iguais, 4 mais 4, são 8 tampinhas. Então, nós temos que 2/4 são 8 tampinhas. 2/4 de 16 tampinhas são 8 tampinhas. Exatamente. Então, no resumo, vamos anotar isso. Quando nos referimos a alguma parte de algo, podemos nomeá-la conforme a quantidade que ela representa do todo. Ai, parece difícil essa frase. Vamos ler ela novamente e pensar nos exemplos. Daí ela fica melhor para a gente entender. Quando nos referimos a alguma parte de algo, parte de 16, 1/4. Podemos nomeá-la conforme a quantidade que ela representa do todo. Se ela representa 4 partes, uma parte de 4, o nome dela é 1/4. Exatamente. Vamos anotar essa frase lá no nosso caderno? Anotaram lá? Então, observem aqui o que a gente viu hoje. Isso aqui é um resumo da aula de hoje. Cada pedaço equivale a 1/3 da folha, porque a folha está dividida em 3 partes iguais. Cada tampinha representa 1/5 do conjunto de tampinhas, porque o conjunto é formado por 5 tampinhas. Quando fizemos nos copinhos, cada copinho representava 1/4, porque representamos dividimos em 4 partes iguais. Isso, nós pegamos a quantidade de tampinhas, que nesse caso azul aqui foram 16 tampinhas, e dividimos em 4 partes iguais. Ali naquela representação que está no slide, ali na tela, são 5 tampinhas. Já estão divididas. Já estão, cada uma é uma parte das 5. Isso, e aqui a folha foi dividida em partes cortadas. Então, fração, nós mostramos aqui 3 exemplos diferentes de forma de usar a fração. Mas sempre o de baixo, o denominador, me indica em quantas partes eu dividi. Ou quantas partes aqui eu tenho. O numerador é quantas eu peguei. Aqui, cada tampinha, uma delas é 1/5. Aqui,
uma parte vermelha aqui é 1/3. E, novamente, é muito importante que vocês coloquem isso no caderno de vocês. Então, por favor, vamos dar novamente um tempinho e vocês escrevem isso. Hoje vocês escreveram bastante no caderno, mas são coisas bem importantes, que depois, nas outras aulas que vamos falar de fração, ou depois até... Quando você retornar para a sala de aula, a professora vai trabalhar fração, você vai ter lá anotado e pode só relembrar lendo as suas anotações. Exatamente, façam bem caprichado lá e a gente dá um tempinho para vocês copiarem também essas duas frases.
organizadinho lá no caderno, a matéria de hoje, o conteúdo? Então, para a tarefa hoje é bem curta, já que vocês já escreveram bastante, né? Então, o que a gente gostaria que vocês fizessem? Façam uma pesquisa onde são usadas as frações em nosso dia a dia. Onde eu vou fazer essa pesquisa? Você vai observar o teu dia a dia, a tua casa, as tuas informações, teus objetos, vai perguntar para o papai, para a mamãe. Você já viu fração? Aonde você vê fração? Aonde que tem fração? Aí você vai anotando. Ah, tem fração ali, tem fração aqui. Pode você fazer anota. desenho. Pode fazer desenho. Quem quiser recortar também pode. Um desenho, alguma gravura que represente o uso da fração, você também pode colar em seu caderno. Mas lembrando de uma coisa, fração em matemática, partes iguais. Exatamente. Então, acho que vocês conseguem escrever isso aqui rapidinho acho que já lá, escrito, né, professora Rosana? Onde são usadas as frações em nosso dia a dia? Onde eu uso frações? Tá? Onde eu uso frações também já tá ali. Já tá. Para você só lembrar do que é. Na aula que vem, a gente traz alguns exemplos, mas tenho certeza que vocês vão achar muito mais. Existem muitos lugares onde a gente usa fração. Para terminar nossa aula de hoje, vamos perguntinhas finais. O nosso quiz de hoje vai ser sobre frações. Hoje fizemos um pouquinho diferente, tem uma dica hoje. Hoje tem dica. A professora Rosana está muito boazinha hoje. No número fracionário, o total de partes em que o inteiro foi dividido é o... Opa, aqui não tem dica. Denominador ou numerador? Lembram? Vocês anotaram lá no caderninho. Lá no começo da aula. O... denominador. Isso, o denominador, que denomina a fração, que dá nome. 1/4, 4 partes, está dando nome, denominador. Então, o denominador. E agora? De um total de 20 tampinhas, 10 tampinhas podem ser representadas pela fração 1/4, 1/3 ou 1/2. Tem dicas? Pense, nós falamos várias vezes hoje, nós já demos todas as dicas antes. 10 de 20 é o quê? Você já sabe que é a metade, e a metade é representada pela fração 1/2. Viu como hoje tem só ou dica? 1 sobre 2. 1 sobre 2, ou 1/2, ou metade. Ou 1 metade. sobre 2 podemos ler metade também. Qual das palavras abaixo não é sinônimo de fração? O que é sinônimo? É a mesma coisa que fração. Então, eu não posso usar pedaço para fração. Mas usamos um monte hoje. Usamos. Então, posso. Eu não posso usar divisão para fração. Não, o traço da fração já é divisão. Já é a divisão. Eu posso usar parte para fração? Também já usamos hoje. Já usamos. Lembra? Cada uma é uma parte. Mas eu posso usar a união, professora? A união é aquilo que eu estou juntando. E numa divisão, numa fração, eu não estou juntando, eu estou separando. Então, a união não é sinônimo de fração. Lembrando sempre, essas perguntinhas finais, não há necessidade de vocês copiarem no seu caderno. Então, vamos para a nossa última pergunta? Em qual dos desenhos a parte pintada de azul representa 4/5 do retângulo? Na letra A, nós temos um retângulo dividido em 5 partes e pintado apenas uma parte. Então, é 1 de 5. Fica 1/5. Que não é 4/5. Não é 4/5 a minha resposta. Então, letra A não é. Na letra B, eu tenho um retângulo dividido em 5 partes. Mas eu tenho as 5 partes pintadas. 5 de 5, que são 5/5. Então, também não é 4/5. Não é 4/5. E na letra C, temos o retângulo dividido em 5 partes, com 4 pintadas. Então, a resposta é a letra C, 4/5. Exatamente. Esta foi a nossa aula de hoje, revisando um pouquinho, ampliando, né? Professor, não é revisando, é ampliando. Revemos alguns conceitos trabalhados, estamos trabalhando os novos, né? Sobre fração. Esperamos que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, pessoal!